Nosso grupo é composto por mim, Vitória, Aparecida Emília, Pedro Henrique, Suzana Freire, Tayane Sibeli e Vitor Emanuel. Iremos apresentar sobre o refino do petróleo e seus processos de separação. O refino do petróleo é um conjunto de processos que visam a transformação do óleo cru, o petróleo, em derivados de valor comercial, como diesel, gasolina, gás liquefeito do petróleo, querosene, entre outros. Uma refinaria de petróleo, ao ser planejada e construída, pode-se destinar-se a dois objetivos básicos. Primeiro, a produção de combustíveis e matérias-primas petroquímicas, e o segundo, a produção de lubrificantes básicos e parafinas. O primeiro objetivo constitui a maioria dos casos, uma vez que a demanda por combustíveis é muito maior do que a dos outros produtos. Aqui é fundamental a produção em larga escala de frações destinadas à obtenção de GLP, gasolina, diesel, querosene e óleo combustível, dentre outros. Todas as refinarias brasileiras encontram-se neste grupo. O segundo grupo, de menor expressão, constitui-se num grupo minoritário, cujo objetivo é a maximização de frações básicas, lubrificantes e parafinas. Dito isto, no Brasil não há nenhuma refinaria dedicada exclusivamente à produção de lubrificantes e parafinas. Existem, no entanto, conjunto dentro de algum dos nossos parques de refinos que têm esse objetivo e funcionam quase como refinarias independentes. Para a refinação, as características do petróleo têm ponderável influência sobre a técnica adotada e frequentemente determinam os produtos que melhor podem ser obtidos. E as classificações ajudam a traçar o perfil do petróleo que será direcionado para o refino nas refinarias. A legislação que fala sobre a atividade de refino do petróleo no Brasil é a Resolução da ANP número 16/2010. Conforme já dito, uma refinaria é constituída de diversos arranjos de unidades de processamento em que são compatibilizadas as características dos vários tipos de petróleo que nelas são processados, com o objetivo de suprir derivados em quantidades e qualidades específicas. A forma como essas unidades são organizadas e operadas dentro da refinaria define seu esquema de refino. A sequência de processos é estabelecida de tal forma que um ou mais fluidos que constituem as entradas do processo são transformados em outros fluidos, que formam as saídas do processo. Tais fluidos são comumente referidos como correntes, podendo ser os fluidos de corrente de entrada, gás, petróleo, entre outros, e para a corrente de saída podem ser produtos finais ou acabados, produtos intermediários e subprodutos residuais. Os esquemas de refino variam de uma refinaria para outra pelo fato do mercado de uma dada região modificar-se com o tempo. A constante evolução na tecnologia dos processos faz com que surjam alguns de alta eficiência e rentabilidade, enquanto outros, de menor eficiência ou que apresentam maiores custos operacionais, entram em obsolescência. Processos de refino não são estáticos e definitivos, e sim dinâmicos no horizonte de médio e longo prazo. Os processos em uma refinaria podem ser classificados em quatro grandes grupos: processo de separação, que será melhor descrito no presente trabalho, processos de conversão, processos de tratamento e processos auxiliares. Os processos de separação são sempre de natureza física e têm por objetivo desdobrar o petróleo em suas frações básicas, ou processar uma fração previamente produzida no sentido de retirar dela um grupo específico de compostos. Uma importante característica nos processos de separação é o fato dos produtos obtidos poderem, exceto em situações de eventuais perdas ou contaminações, quando novamente misturados, reconstituir a carga original, uma vez que a natureza das moléculas não é alterada. Exemplos de processos de separação são destilação em suas várias formas, desasfaltação a propano, desaromatização a furfural, desparafinação e desoleificação a BIBC, extração de aromáticos e adsorção de N-parafinas. A destilação é um processo de separação dos componentes de uma mistura de líquidos miscíveis baseado na diferença das temperaturas de ebulição de seus componentes individuais. É muito importante para uma refinaria. Utiliza-se de destilação quase que na totalidade dos processos de refino do petróleo derivado. As primeiras refinarias eram, na realidade, destilarias,
porque as diferentes propriedades do petróleo não eram conhecidas. Caracteriza-se por ser extremamente versátil e é usado em larga escala no refino. Outros processos de separação, conversão e tratamento utilizam-na como uma etapa intermediária ou final de suas operações. A destilação é o processo básico de separação do petróleo, que constitui-se na vaporização e posterior condensação dos componentes do óleo cru, hidrocarbonetos e impurezas, devido à ação de temperatura e pressão. O processo está baseado nas diferenças entre os pontos de ebulição dos diversos constituintes do petróleo. Vou falar agora da destilação atmosférica e a vácuo. Após a dessalgação, o óleo é pré-aquecido em um trocador de calor a cerca de 300 e 400 graus Celsius. Segue então para a coluna de destilação vertical a pressão atmosférica, onde grande parte da carga se vaporiza e se fraciona em diferentes cortes, através de 30 a 50 estágios. Cada um corresponde a uma diferente temperatura de condensação. As frações leves se condensam e são coletadas no topo da coluna, enquanto as pesadas às vezes nem se vaporizam e são coletadas no fundo da coluna, de onde seguem a princípio para a coluna de destilação a vácuo. Em tese, ocorrem pelo menos 4 retiradas laterais na coluna, conforme seções de cortes. Cada fração retirada lateralmente é enviada a uma torre com 4 a 10 estágios, em cujo fundo se injeta vapor. Esta corrente de vapor ainda separa componentes mais leves daqueles mais pesados, e ambos, o vapor e os componentes mais leves, retornam à coluna de destilação exatamente acima da bandeja correspondente retirada lateral ocorrida. Os produtos da coluna de destilação atmosférica variam o seu ponto de ebulição de 180 graus Celsius a 360 graus Celsius. Por exemplo, o gasóleo leve tem a temperatura de ebulição de 240 a 300 graus Celsius e o pesado de 300 a 360 graus Celsius. Na imagem, tem a torre de destilação atmosférica citada. Partindo agora para a destilação a vácuo, as frações pesadas da unidade de destilação atmosférica, após aquecimento a cerca de 400 graus Celsius e parcial vaporização, seguem para a unidade a vácuo, que realiza a destilação dessas frações a pressões reduzidas. Na pressão atmosférica, estas frações entram em ebulição a temperaturas acima de 650 graus Fahrenheit, mas não podem ser aquecidas nesta temperatura. O vácuo, assim, é simplesmente uma forma de reduzir os pontos de ebulição das frações pesadas e permitir a separação a temperaturas menores, sem a decomposição de hidrocarbonetos e formação de coque. Os produtos do vácuo seguem para unidades de craqueamento ou coqueamento, de forma a se transformarem em derivados de maior valor. Na figura, mostra uma torre de destilação a vácuo. Sou Suzana e vou falar sobre a desasfaltação a propano. No Brasil, grande parte das reservas exploradas produz óleos pesados. Uma vez que crescente a redução no processamento de óleos leves, aliada à crescente demanda por combustíveis e lubrificantes de melhor qualidade, força a indústria nacional do petróleo a desenvolver processos novos e mais eficientes para o refino do petróleo e seus resíduos. A desasfaltação a propano faz parte dos processos primários de refino do óleo cru, onde permite a extração e recuperação de frações oleosas, que podem ser utilizadas na produção de compostos mais nobres. Desasfaltação a propano. Quando esse processo se faz necessário? Quando se esgotam os artifícios de temperatura e pressão, ou seja, não tem mais como esquentar o resíduo a vácuo e a pressão já foi reduzida. Sendo assim, o objetivo desse processo é extrair, por meio da ação de um solvente, um gasóleo que seria impossível obter-se por meio da destilação. À direita, temos a estrutura molecular do propano. A desasfaltação a propano é feita usando propano líquido a alta pressão como agente de extração. A carga da unidade, ou seja, a matéria-prima, da desasfaltação a propano é o resíduo a vácuo. Abaixo temos os derivados desse resíduo a vácuo. Os três primeiros é o BS, o óleo cilíndrico 1A e o óleo cilíndrico 2A. São os lubrificantes considerados menos pesados, de maior valor comercial. Os óleos combustíveis e o asfalto são os dois últimos que têm grande importância, porém menor valor comercial. Solubilidade no propano. Por hierarquia, os lubrificantes no topo da pirâmide têm boa solubilidade no propano.
e o asfalto tem baixa. Isso ocorre de forma proposital. A ideia é solubilizar apenas uma parte, no caso, separar os lubrificantes do resíduo asfaltênico. Então, chegamos na pergunta: asfalto ou óleo combustível ultraviscoso? O resíduo asfaltênico, que por sua vez é um subproduto da extração, que conforme o tipo de resíduo a vácuo processado e a severidade operacional pode ser enquadrado como asfalto e também como óleo combustível ultraviscoso. Inicialmente, precisamos saber que extrato se refere à parte rica em solvente e rafinado se refere à parte pobre em solvente. O propano liquefeito entra na extratora se concentrando para cima da torre por ser mais leve, e o menos concentrado na parte baixa da torre, portanto pobre em C3. Então, o resultado da parte rica é o óleo desasfaltado, que tem esse nome porque o asfalto foi separado, indo para a parte baixa do esquema. Esse óleo desasfaltado pode ser, por exemplo, o BS, que é um lubrificante de alto valor comercial. Sou Pedro Henrique Costa, vou falar sobre a desaromatização afurfural. A desaromatização afurfural é uma operação tipicamente realizada no processo de produção de lubrificantes, em que se emprega o furfural como solvente de extração de compostos aromáticos polinucleados de alto peso molecular. Os aromáticos são retirados de um corte lubrificante. Assegura-se uma menor variação da viscosidade com a temperatura. A propriedade que mede o inverso da variação da viscosidade com a variação da temperatura é chamada de índice de viscosidade. O subproduto do índice de viscosidade de óleo é o extrato aromático, um óleo pesado e viscoso, que pode ser utilizado como óleo extensor de borracha sintética, ou pode ser adicionado ao pol de óleo, combustível da refinaria. Os lubrificantes são utilizados em condições variáveis de temperatura. Procura-se desenvolver formulações que apresentem comportamento uniforme frente às variações de viscosidade, a qual sofre maiores flutuações devido à presença de compostos aromáticos. O objetivo desta etapa é o aumento do índice de viscosidade dos óleos lubrificantes, pois quanto maior esse valor, menor será a variação da viscosidade do produto com a temperatura. O principal item é o óleo desaromatizado, que é armazenado para processamento posterior na refinaria. Nesta imagem, podemos identificar as diversas etapas em que ocorre o processo de desaromatização afurfural. Meu nome é Vitor e eu vou falar sobre a desparafinação amíbica. A desparafinação amíbica também é uma operação realizada no processo de produção de lubrificantes, onde ela tem o objetivo de remover as cadeias parafínicas lineares, responsáveis pela baixa fluidez do óleo lubrificante, onde a remoção das não parafinas é feita com a MIBC em baixas temperaturas, onde ocorre a solubilização de toda a fração oleosa, exceto as parafinas, que permanecem em fase sólida. Essa imagem mostra todo o processo que foi explicado no slide anterior. As parafinas devem, então, ser extraídas do óleo, o que pode ser feito através de solventes. O solvente ideal para esta operação deve ser tal que todo o óleo seja diluído, onde ao mesmo tempo em que ocorra a precipitação das parafinas. No passado, empregava-se uma mistura de metil-etilcetona e tolueno, e antes disso era usado o propano líquido. A remoção atualmente é feita empregando-se metil isobutil-cetona. Daí vem o nome MIBC como solvente, que apresenta vantagens significativas sobre os demais. A baixas temperaturas, o solvente solubiliza a fração oleosa e causa a separação das não parafinas como uma fase sólida, podendo-se
proceder à sua filtração subsequente. Os produtos que são obtidos são o óleo desparafinado, que é armazenado e submetido ao hidroprocessamento posterior, e a parafina oleosa, que pode ser adicionada ao gasóleo como carga de craqueamento catalítico ou sofrer uma desolidificação para a produção de parafinas comerciais. Olá, meu nome é Aparecida Emília e eu fiquei com a parte de desolidificação de MIBC. A desolidificação de MIBC é um processo realizado em condições mais rigorosas com o propósito de remover o óleo que está na parafina de forma a transformá-la em produto comercial. A parafina oleosa é uma carga do processo de desmembrada em duas correntes. A fração oleosa é removida pela ação do solvente e a filtração é denominada pela parafina mole. E o processo trata-se de um gasóleo normalmente e é enviado ao craqueamento depois de ter a MIBC removida. O processo de desolidificação. Esse processo é empregado para a purificação da parafina oleosa, que consiste na remoção de compostos parafínicos com pontos de fusão entre menos 3 graus a 30 graus, os quais não se enquadram nem como óleo lubrificante nem como parafina dura. Fração oleosa incluída nos cristais de parafina. Este processo é realizado a temperaturas positivas, em torno de 20 graus, visando especificar a parafina quanto ao ponto de fusão, penetração e teor de óleo. Os produtos obtidos na desolidificação são a parafina dura, que depois dessa operação é processada na unidade de tratamentos, por fim, é especificado nos requisitos de cor, teores e contaminantes, principalmente de compostos aromáticos. As parafinas duras são utilizadas, por exemplo, na produção de velas. Já as parafinas moles é um produto mais nobre que, por se tratar de um gasóleo, normalmente é enviada à unidade de craqueamento catalítico depois da remoção do solvente, do MIBC. Esta pode ainda ser aproveitada para a produção de óleo, geleias, vaselinas, outros produtos farmacêuticos. O processo de obtenção de não parafinas é um processo de separação que visa principalmente a remoção de hidrocarbonetos parafínicos lineares contidos na fração de querosene obtido na destilação. Os hidrocarbonetos adsorvidos são removidos do leito com auxílio de um diluente e passa pelas seguintes etapas. A separação de diluentes, hidrotratamentos para a redução dos teores de aromáticos e de enxofres. E o fracionamento em uma coluna de destilação para a obtenção da fração de interesse. As não parafinas removidas são valiosas matérias-primas para indústrias petroquímicas, especificamente para a produção de detergentes biodegradáveis, hidrocarbonetos de 10 a 13 átomos de carbono, que entram na fabricação de produtos conhecidos como LAB, linear, arquibenzeno, que é intermediário petroquímico básico para a produção de LAS, linear, alquibenzenosulfonado, e o processo de tensioativo mais utilizado na formulação de detergentes, que é o LASNA, linear, que é o arquibenzosulfonado de sódio.
Olá, meu nome é Tayane e vou falar sobre a extração de aromáticos. A extração de aromáticos também é bastante conhecida como recuperação de aromáticos. URA é uma unidade que tem um objetivo semelhante à desaromatização afurfural, embora a carga solvente, produtos e condições operacionais sejam bastante distintas. Em ambas as unidades, o objetivo é extrair os aromáticos da carga por meio de um extrato aromático, contendo benzeno, tolueno e xileno. Estes hidrocarbonetos têm um alto valor no mercado, uma vez que são importantes matérias-primas para a indústria petroquímica, podendo atingir preços a 2 a 3 vezes superiores à nafta. A extração é feita com um solvente, podendo ser o tetraetileno glicol, a N-metilpirrolidana, associada ao monoetileno glicol, ou o sulfaleno. O uso de um deles é feito em função das condições do processo escolhido. Os aromáticos extraídos depois da remoção do solvente são fracionados e destinados à estocagem para futura comercialização. Os não aromáticos, depois também da remoção do solvente, são enviados ao pol de gasolina. A URA é uma unidade que confere boa lucratividade ao parque de refino, devido à grande distância entre o preço da carga e dos aromáticos. Processo sulfolano. A introdução do sulfolano pela Shell Oil Company representa um dos mais importantes avanços industriais na produção de aromáticos em larga escala. O método Shell de extração por solvente sulfolane ocorre a partir do corte C6C9 biohidrogenado, proveniente de uma unidade de hidrogenização de gasolina de pirólise, cujo objetivo é obter uma fração de C6C9 que contém hidrocarbonetos aromáticos com 6, 7, 8 e 9 átomos de carbono. Esses componentes aromáticos são posteriormente separados na unidade de fracionamento de BTX. Aqui vemos o fluxograma simplificado do processo de extração de aromáticos Shell. Podemos ver que a unidade de extração de aromáticos possui um total de 6 colunas. 2 colunas de extração, extratora e lavadora, e 4 colunas de destilação, strip, recuperadora de solvente, retificadora de água e regeneradora de solvente.